E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui com um robô aqui que eu vou mostrar depois os resultados deste A, onde eu utilizo o filtro de notícias, tá? E o objetivo deste vídeo hoje é mostrar a diferença que a gente tem com uma consistência em uma estratégia aplicando o filtro de notícias, tá? Dentro da tua estratégia manual, neste caso aqui, as estratégias que eu vou mostrar para vocês aqui automatizadas, tá? Então eu vou mostrar alguns exemplos, tá? Eu tenho aqui essa conta, que eu tô com o robô mais recente, tá? Que ele tem uma estratégia aqui única, né? Única, eu digo que ele só tem uma estratégia. O outro robô que eu tenho, que é o Automotrader, eu posso criar várias estratégias com ele. E que a estratégia ela não está baseada em questão de gerenciamento de risco, de stop loss, enfim. Ela realmente é tipo uma estratégia. Quero uma estratégia que eu quero trabalhar pullback em máximas e mínimas. Quero trabalhar pullback em médias. Quero trabalhar gatilhos através de alguns determinados tamanhos de candle, tamanho de padrão. Né? Quero trabalhar, enfim, várias estratégias, determinadas janelas de horário, enfim, tu tem vários recursos, tá? Então por isso que o Pivô Scalper ele é um robô com uma única estratégia que tu vai lá mudar apenas o teu gerenciamento, e é nele que nós vamos mostrar na prática qual a diferença de utilizar um filtro de notícias ou não, beleza? Então, indo ao que importa, eu tenho aqui uma conta que eu comecei ela dia 14, tá? Então, a primeira operação dela foi dia 14 de julho, certo? É um sinal que eu estou deixando, que o robô é recente, tá? Eu finalizei ele aqui no mês de julho e o backtest dele foi muito bacana. E agora eu estou colocando ele na prática, tá? Estou colocando numa conta demonstrativa e que ele não vai fugir dos resultados de uma conta real, tá? Por quê? Tá? Porque ele não é um robô de scalp curto, né? Ele não precisa de derrapagem, tu não precisa ter uma VPS de baixa latência que vai impactar, tá? É a mesma coisa que eu, por exemplo, eu faço uma operação de venda aqui, tá? Eu tenho um alvo aqui embaixo, tá? Se tem um spread a mais a menos, não vai fazer diferença no meu resultado, tá? Agora, às vezes, milimetricamente, quase bateu no meu TP, não fechou a ordem. E aí ela voltou tudo. Aí o spread ele vai fazer a diferença. Mas quando tu vai fazer um backtest no robô, isso já está tudo considerado. Ele vai abrir várias ordens, vai ter ordens que ele vai chegar perto e vai voltar, entendeu? Não vai ser algo que vai mudar, tá? E aí o Pivô Scalper eu estou colocando ele agora, tá? Até vou disponibilizar depois um sinal para ele, né? Quem desejar, não quiser comprar o robô, quiser pegar o sinal dele, tá? Para botar na sua conta vai ser possível, tá? E ir acompanhando também o resultado. Então nessa conta eu estou utilizando, em termos de gerenciamento, 1,5% de risco, tá? Ou seja, ela perder 1,5% ela não opera mais e é o máximo que ela vai ter, tá? De drawdown, certo? E estou utilizando o filtro de notícias, tá? Então nós tivemos notícias hoje e ela está 120. 3 horas antes da notícia ela não opera mais, tá? E 30 minutos depois, tá? Perdão, 60, 1 hora depois, tá? Ela não abre mais operação, legal? Então basicamente é esse tipo de gerenciamento que a gente está fazendo. Então, para 14 dias, com 1,5% de risco, tá? Pensando que uma mesa proprietária aí a gente pode ter de 4 a 5% de perda diária, eu estou usando 1/3, basicamente, da perda diária, tá? Então, eu estou aí com 6,24% de lucro, tá? Do dia 14, né, até o dia de hoje. Então, a gente ainda pode ter aí mais 8 dias úteis de operação e ele pode chegar com certeza a 10% bem tranquilo. Aí eu vou te mostrar um paralelo, tá? Um paralelo que é essa estratégia que é muito parecida, tá? Porém eu fiz alguns ajustes, tá? Ela está sem o filtro de notícias, tá? Ela é uma conta demonstrativa da Fetimo,
na qual é uma conta que a gente pode utilizar ali a plataforma da Fetimo, que é a mesa proprietária, por 15 dias, tá? Então fiz até um tutorial onde você pode baixar o robô Pivô Scalper e fazer o teste, tá? Utilizar ele, aí tu já aproveita para fazer um backtest, né? Se quiser olhar em outro ativo, pode fazer isso também, tá? Então, essa estratégia aqui, ela muda na questão do gerenciamento, tá? Do filtro, e eu estou usando ela alavancada, ela está com 3% de perda, certo? Tá? Além disso, eu tenho alguns indicadores de força aqui, tá? Essa estratégia ela precisa um pouco mais de força, então já que eu não coloquei o filtro de notícias, eu estou exigindo que ela tenha mais força para abrir na direção que o mercado talvez vá, né? Então tem que ter muita força. Opa, tá tendo muita força aqui, eu estou indo junto, beleza? Então é a única diferença, tá? Essa estratégia tomou um stop hoje. Nós tivemos notícias, se não me engano, acho que às 10h30 ou 11 horas, tá? E ela tinha aberto, tá? 2h30 antes da notícia, tá? Ela tinha aberto uma ordem de compra aqui, tá? O mercado estava consolidado, gerou uma força aqui e aí houve um falso rompimento. Na verdade, o que acontece? A gente acaba colocando uma margem para ele fazer um recovery para recuperar, tá? Só que qual é o grande problema? O problema é que às vezes o mercado está numa tendência de alta, ele estava voltando numa correção, tá? Aí vem uma notícia e puxa, joga o mercado para baixo, às vezes para pegar o preço mais baixo, tá? Para voltar a subir, né? E aí sai fora daquele padrão normal, tá? Porém, esse backtest que eu fiz com esse robô, eu fiz e o filtro de notícias não funciona, tá? Então ele está dentro do jogo. Ele tem uma que outra vez ele tem alguma perda, tá? Só que justamente nesse período agora a gente teve uma perda. Só que mesmo assim, ó, esse robô, tá? Ele estava, embora alavancado e com filtro de notícias, tá? Ele começou dia 26, ou seja, é o 6º dia que ele está operando, tá? Ele já estava antes do stop, tomou um stop ali de, na verdade tomou um stop de $350, tá? E porque eu desliguei o robô e deixei ele mais $50. Aí tomou um stop de 350 e ele já tinha feito no dia, tá? Ele tinha feito aqui uns $110 por aí, mais ou menos, tá? Então ele já tinha feito. Então ele acabou perdendo $270 no dia, certo? E ele já estava com 4,2% por aí, tá? Quase 5% ele estava de resultado, só que em apenas 6 dias. Então, tudo vai da estratégia. Quer ter uma estratégia mais consistente? Aí daqui a pouco tu usa esse exemplo aqui, tá? Que é tu estar com 6%, embora em 14 dias, né, do que ali em 6 dias, em 12 dias úteis, né, do que em 6. Então, isso que a gente quer mostrar. E aí vou para algo um pouco mais amplo, tá? Que é essa conta aqui, ó, que acabou de fechar, tá? Essa conta aqui já teve 2 entradas hoje. Essa aqui é a terceira entrada, tá? Ela já fez 0,5% hoje, tá? Ela já fez 0,5% hoje. Eu estou utilizando ela também aqui. Ela está em aberto ainda, tá? Para mim aqui ela está em aberto. E até eu vou pegar aqui, ó. Eu vou aproveitar. E vou deixar ela aqui, ó. Vou deixar nos 15 aqui, ó. Eu acho que ela deve subir. Bom, não vai fazer muita diferença. Vou deixar ela aqui. Esse robô já está no ponto de equilíbrio, tá? O ponto de equilíbrio dele é $10, tá? $10, tá? Então, é que esse padrão aqui, 1, 2, 3, é um padrão de correção, né? Então, ele vai pegar aqui e provavelmente vai fechar, tá? Mas vamos ver. Ele entra num ponto de equilíbrio quando ele chega em $20, ele coloca o stop em 10, tá? O stop gain, tá? E ele entra no status 2. Então,
Para ele alavancar, ele teria que chegar em 30 dólares, aí ele passa de 10 dólares para 20, tá? E ele vai nessa janela. É a mesma que eu estou utilizando aqui, tá? Então eu tenho o filtro de notícias, só que esse aqui é um outro robô, que é o Automotrader, onde eu posso criar várias estratégias com ele, né? Tá? Quem gosta de operar em média móvel, quem gosta de operar máximas e mínimas, enfim. Quem quiser pegar um indicador e automatizar esse indicador. Quem gosta de utilizar um indicador para fazer filtro de tendência, filtro de canal, enfim. Tudo tu pode fazer com ele, inclusive fazer uma gestão de vários robôs ao mesmo tempo. Então aqui é um resultado que eu vou mostrar para vocês, tá? Que eu estou utilizando nessa conta da mesa proprietária da Smart Prop Trader, tá? Que ela tem uma meta de 7% e ela não tem prazo, né? Tá? E o drawdown diário dela é de 4, tá? Máximo de 8. Aí eu vou entrar aqui numa conta. Deixa eu ver se está aqui, pessoal. Eu vou... Estou entrando no canal aqui. Eu vou entrar aqui no My FXBook. Tem alguns portfólios aqui. E eu quero mostrar para vocês aquela conta ali de 50 mil. Eu vou filtrar a estratégia, que é a estratégia do STEC, tá? O STEC. Ah, perdão. Não é essa estratégia aqui. É o Automotrader News, tá? Que eu diferenciei porque eu ativei o filtro de notícias. As outras tá rodando o robô antigo, tá? Que não tinha filtro de notícias, tá? Então eu vou agora aqui analisar apenas a estratégia do STEC, tá? Então é uma estratégia que eu tenho desde março, certo? Ela tá desde março, ela teve 4 perdas, tá? Normalmente quando ela tem uma perda, em 3 a 5 dias ela recupera, às vezes em 4, tá? Aqui que a volatilidade estava bem menor, tá? Ela demorou um pouco mais para... Deu quase 6, 7 dias ela recuperou, certo? Mas ela teve 4 perdas. 4 perdas de 1,25, tá? Aqui dá 1,42 porque ela perdeu aqui, aí provavelmente no outro dia o robô parou, tá? No outro dia fez um pequeno rebaixamento e voltou a subir, tá? Então essa estratégia é uma estratégia extremamente consistente, tá? Tá com 13,56% de resultado, tá? A tendência, tá, que ela pegue um resultado um pouco mais exponencial, tá, nos próximos meses devido ao aumento da volatilidade, que é propício para ela, tá? Mas assim, ó, eu posso ter dobrado o risco dessa conta, tá? Eu estou uma conta de 50k, eu posso simular aqui com uma conta de 25, tá? Ele vai simular o dobro do risco. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, eu vou ficar com 2,5% de perda no dia, rebaixamento total de 2,65, tá? E eu vou ter aqui, ó, 27,12% de lucro, tá? No período de março a agosto. Isso dá março, abril, maio, junho e julho, 5 meses. Uma média de 4,55%. Tá? E aí com um gráfico bonito. Tá? Essa é uma estratégia antiga. Quando eu criei ela, eu coloquei, ela está rodando, não fiz nenhuma adaptação nela. Tá? Não fiz nenhuma melhoria, nada. A tendência até que se eu fizer alguma melhoria nela, eu vou fazer numa outra, vou botar um outro robô, tá? Para depois poder comparar. Porque aí às vezes tu quer melhorar, quer deixar a coisa tão perfeita, acaba estragando, né? Então a minha ideia é deixar ela, pegar o período todo de um ano, tá? E eu já estou colocando ela e vou disponibilizar também, quem desejar também, o sinal dessa conta. Ou também, se tu quiser, tu pode comprar o robô, tá? E a gente disponibiliza essa estratégia, tá? Então, vou mostrar para vocês qual é a diferença. Agora eu vou pegar a mesma estratégia, tá? E vou pegar ela e vou colocar o filtro de notícias, tá? Vou pegar aqui que é... Só vou fazer uma ressalva aqui. Eu vou pegar aqui, vou botar o Automotrader 2, tá? Vou pegar aqui
o STEC, tá? Aqui neste caso, eu não vou eu não vou mudar o risco, que lá eu fiz com uma conta de 25, tá? Aqui eu vou estar fazendo com a conta de 50k, tá? Mesmas projeções, tá? Porque aquela estratégia na conta lá de 50, primeiro eu reduzi, peguei essa estratégia aqui e reduzi, tá? Então, aqui eu mostro para vocês como ela muda, tá? Com a questão do filtro de notícias, tá? Ela é uma estratégia que a maior parte da janela dela de operação, tá? É entre as 15, tá? Até as 20. Então ela é na janela ali de que abre Nova York e abre Nasdaq. E ali geralmente é uma janela onde nós temos muitas notícias, tá? Então, para mostrar para vocês como faz diferença. E às vezes tu vai fazer um backtest, tá? E por mais que o meu robô tenha filtro de notícias, no backtest tu não consegue fazer o backtest com filtro de notícias, tá? Então, por isso que às vezes não adianta fazer muito backtest, entendeu? Tu faz um backtest para tirar uma ideia de setup, depois tem que botar a rodar, né? E ter esse tipo de gerenciamento que vai mudar toda a estratégia, ainda mais se a estratégia é ali. O pessoal faz muita estratégia em sessão asiática para fugir, né? Só que daí tu tem baixa volatilidade, enfim, não quer dizer que não funcione, mas aí tu vai fazer um outro tipo de estratégia. Essa estratégia aqui não cabe, né? Agora, por exemplo, eu tenho outra estratégia, tá? Que também ela é de janeiro. Eu não mudei ela, não fiz nenhuma mudança, tá? E eu vou fazer uma mudança depois, que é nessa mesma conta, só que é no EURUSD. Só que é uma estratégia que ela está com um lote muito pequeno, tá? Então eu vou pegar essa estratégia e vou simular ela numa conta de 10 mil dólares em vez de 50, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui. Não, parei que tá misturado. Tá? Parei que deu isso. Tá, deixa eu só tirar aqui e mostrar o... Vai ficar melhor. Ó. Então eu fiz uma estratégia para 10 mil dólares, tá? Essa estratégia ela pode perder 2,5%, tá? Então ela tem um ganho consistente e que eu posso melhorar ainda depois, ver a questão, porque ela está no robô antigo, posso melhorar o lucro dela, não aumentando o lote, mas fazendo uma gestão melhor da ordem, tá? Essa estratégia aqui ela faz o trail stop normal, né? Só que eu tenho hoje outras ferramentas que eu coloquei no novo robô, tá? Eu posso, por exemplo, utilizar uma média móvel, tá? E às vezes tu pode botar uma média móvel que ela é um stop loss mais técnico do que tu ficar andando de degrau em degrau, porque o degrau ele pode servir para um movimento de um padrão X. Agora o movimento está diferente, ele está corrigindo muito, então ele sobe, já volta, já corrige, aí tu acaba pegando bastante stop. Agora às vezes uma média móvel ela vai representar, né, a volatilidade ali, né, a modificação do preço, a média de preço naquele momento, e às vezes ele não toca na média, tá? Ele chega perto da média e sobe, aí tu acaba pegando, que nem aqui, digamos que se fosse uma média móvel, né, o preço sobe aqui, aí já vem, bate no stop gain, aí já fechou aqui, né? Então, pegando o exemplo do gráfico aqui como se fosse, né, o preço, né? Então, na média móvel vai chegando, se ele não bate, quando vê, tu sai lá em cima, aí ele vem aqui e corta, né? Então, essa estratégia é sem filtro de notícia, tá? Mas, embora ela não tenha filtro, ela é uma estratégia bem diferenciada, tá? E é bem aquela estratégia que, errando, fazendo um setup errado, eu acabei descobrindo ela, tá? E aí eu posso, por exemplo, né, botar ela numa conta de 5 mil. Na MFF tu tem conta de 5 mil.
certo? Tá? E agora está sem prazo, tá? Tu vai ter um drawdown de 3,34. Esse drawdown não quer dizer que é o drawdown, entendeu? Do dia, pode pegar outro dia, né? Certo? Então, porque ela tem operações que acabam passando um dia para outro, tá? Então tu faz 25,22, tá? Com essa estratégia aqui, ó, ela abre poucas ordens, tá? Tu faz uma média de 3,42 ao mês, certo? Ou seja, é 8% a MFF, né? Então em 2 meses e meio tu passa na primeira fase. Aí tu precisa mais 5, mais 1 mês e meio para passar na outra. Então, basicamente, em 4 meses tu tá com uma aprovação usando uma única estratégiazinha aqui no EURUSD, tá? E assim, pessoal, eu estou falando de gerenciamento de risco, né? Essa estratégia aqui, tá? Ela pode ser utilizada em conjunto com outras contas, tá? Porque o robô pode fazer a gestão de vários experts aqui, né? E fazendo com que tu, ó, eu vou botar aqui, ó, o meu stop loss abaixo aqui, ó, tá? Porque agora dificilmente se ele romper esse candle de indecisão, ele cai para baixo ou ele sobe. Então vou pegar mais uns 16 dólares, tá? Até poderia pegar aqui agora, né? Ó, o que às vezes dá para fazer é fazer isso aqui, ó. Aí eu vou, opa, vai ficar muito, vou baixar mais um pouquinho aqui, ó. Vai que ele rompa agora. Vou botar ele na cabeça aqui e vou deixar. Deixa eu ver aqui. $18, né? Pô, 4 dólares de diferença, né? Ah, vou deixar ele. Então tu pode colocar aquela estratégia junto aqui, tá? Porque o robô, nesse caso o Automotrader, tá? Ele tem um gerenciamento aqui, ó, que se chama aqui, ó, Global Manager, tá? Se eu deixar ativado, esse robô aqui, ele vai, por exemplo, eu tô com aqui, a exceção dele é 0. Então assim, quando ele está ativado, tá? Ele só vai operar se não tiver nenhuma conta, nenhuma operação de outro robô, tá? Se eu colocar 1 aqui, ó, tá? Aí ele permite uma exceção. Eu posso ter um robô operando e ele vai fazer a entrada, certo? Tá? Então eu tenho essa possibilidade, tá? E aí uma coisa aqui, ó, vou ver se dá tempo aqui de mostrar. O robô está no status 2, tá? Ou seja, ele já entrou num ponto de equilíbrio. Não é porque eu puxei o stop loss aqui, tá? É porque se eu não tivesse protegido essa operação aqui, ó, tá? Ele ia voltar em 10 dólares, tá? Porque é assim, ó. Ele vai em 20, aí ele coloca o stop gain, o lucro, em 10, tá? Se andar mais 10 desses 20, andar em 30, aí ele vai colocar o stop loss, o stop gain em 20, tá? Como ele não chegou em 30 dólares, tá? Já está aqui querendo corrigir já, tá? Ele iria voltar dos 26, que ele deve ter chegado aqui, ó. Se ele tivesse descido um pouco mais, ele botava no 20, né? Então ele iria voltar lá em 10 dólares. Então acabei deixando, tá? Ó, foi bom, fez 76 dólares hoje aqui, tá? Bem legal, tá? Tá na continha da mesa proprietária. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje, na verdade, era para falar a diferença que faz, ó, um filtro de notícias, tá? A diferença que ele pode fazer, não simplesmente na estratégia, na outra que eu mostrei, que tem o resultado, tá? Inclusive eu posso mostrar aqui para vocês também, aqui, ó, no MQL5, para quem não acompanha. Opa, tem errado aqui. Para mostrar para vocês aqui o sinal lá do sinal do pivô scalper aqui, tá? Para mostrar para vocês, ó, o rebaixamento dele tá em 0,7, tá? Beleza?
o resultado dele de 6.24, tá? Ó, já tem até um cara copiando aqui, ó. Ele tá em demo, tá? Dá para copiar para outra conta demo, né? Porém ele vai ficar por pouco tempo aqui, né? Eu devo subir agora ele para o MyFXBook, tá? Ó, viu? Ó, dito feito, né? Eu devo subir ele para o MyFXBook e aí vou colocar o sinal na nuvem, né? Então dá para poder baixar ele remotamente aí, fazendo copy trade, beleza? Então, aquele abraço. Antes de encerrar, te peço aí para você curtir o vídeo, né? Compartilha aí com os teus amigos aí, te inscreve se tu tá vendo esse vídeo e não tá inscrito, e coloca o teu comentário, tá? Sou sempre bem-vindo. Enfim, né? Até pra gente saber um pouco de feedback, se tu tiver algum interesse, saber um pouco mais dos nossos robôs, tá? Entra no nosso site, vai estar divulgado no link ali, tem um canalzinho do chat ali do WhatsApp, você entra em contato com a gente e aí já se intera, a gente faz desenvolvimento de indicadores, né, além do nosso EA. Então se tu tá procurando alguma coisa que automatize até a tua estratégia, né, troca uma ideia com a gente pode desenvolver alguma coisa e dependendo do que for, né, sem qualquer custo, tá? A gente faz aí um bem bolado. Joia? Então tá, aquele abraço e mais uma vez obrigado aí pela tua paciência.